Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Mirielle Ribeiro e hoje a gente vai dar continuidade à história do Brasil, na parte 3, falando sobre tratados e um pouco do período pré-colonial. Bom, aula passada a gente terminou com Portugal fazendo o périplo africano, que seria o contorno da África, justamente para tentar quebrar o monopólio de Gênova e Veneza e encontrar uma nova rota comercial, porque a utilizada normalmente, que era o mar Mediterrâneo, era já um monopólio de Gênova e Veneza. Então, para se poder criar um novo monopólio e quebrar esse anterior, eles encontram uma nova rota comercial. A ideia seria essa: chegar, contornar a África, o continente africano, e chegar a Calicut vendendo essas especiarias a um preço mais barato, sem intermediários. Bom, ocorre que por conta dessa exploração do território africano, Portugal e Espanha acabam que começam suas rivalidades, né? E para a resolução dessa primeira, seria uma partilha do mundo entre os portugueses e os espanhóis. A solução para isso seria o Tratado de Alcaçovas-Toledo, que em 1480 a Espanha reconhece a posse do litoral africano para Portugal e divide o Novo Mundo em uma linha horizontal. Bom, só que a Espanha, ela posteriormente, ela também vai fazer a sua expansão ultramarina, só que ela se atrasa em relação a Portugal, que seria o pioneiro, por conta de dois grandes fatores. O primeiro seria por conta das guerras de reconquista, que era a expulsão dos muçulmanos que ainda estavam ocupando porções grandes do território espanhol. E o segundo fator seria por conta da demora da centralização do poder político, já que anteriormente era baseado no feudalismo esse que diminui o poder do rei e não centraliza, e sim o seu oposto, descentraliza. Bom, a sua expansão ela vai ocorrer por conta das ideias de Cristóvão Colombo. Só que ele, antes mesmo de oferecer as suas ideias para a Espanha, de que a Terra seria redonda e que se ela é redonda, ele poderia navegar para o ocidente ou oeste e chegar às Índias. Essa era a sua ideia, baseada em Marco Polo, que seria esse carinha da direita, e Cristóvão Colombo seria esse carinha da esquerda. Então, antes mesmo disso, ele oferece essa ideia a Portugal. Só que Portugal já estava sem concorrentes, fazendo o périplo africano e muito mais interessado em descobrir essa nova rota pelo Atlântico Sul, que já estava em desenvolvimento em 1485. Ok, posteriormente, ele oferece os seus ideais baseados no Marco Polo para a Inglaterra, que também não demonstra interesse. Aí, posteriormente, sim, ele oferece seus ideais para a Espanha e insiste que era possível chegar ao Oriente navegando para o Ocidente. Só que, como eu falei há pouco tempo, os espanhóis ainda estavam mais preocupados com a expansão definitiva dos muçulmanos do que em investimentos a priori. E quando há essa resolução em 1492 da expulsão definitiva dos muçulmanos, Colombo consegue receber esse patrocínio no mesmo ano da expulsão dos muçulmanos e utiliza tem esse patrocínio utilizando as naus da Espanha para chegar de acordo com ele, fazer essa navegação para o Ocidente
de acordo com ele, para chegar às Índias. E a gente acaba descobrindo, né? Ele não acaba descobrindo a priori, mas a gente já sabe que ele chega à América Central na primeira viagem, como a gente pode ver aí na linha vermelha. Só que ele pensa que chegou às Índias e começa a chamar os habitantes daquela região de índios. Ah, Posteriormente, ele morre, na verdade, ele vive sua vida toda achando que chegou às Índias, morre acreditando nisso. Só posteriormente é que vai ser desmentido isso, que as pessoas, Américo Vespúcio realmente descobre, né, que ele tinha chegado à América Central e descoberto um outro continente. E daí o nome ser América em homenagem a Américo, ok? Bom, próximo slide. Bom, Cristóvão Colombo chegando às Índias, teoricamente, gera mais conflitos entre Portugal e Espanha. E ocorre que, para a resolução destes, eles solicitam uma intervenção papal do Papa Alexandre VI, que decreta a bula intercetera. De acordo com essa bula intercetera, deveria ser contado 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde e ia se passar um meridiano, uma linha vertical. As terras situadas a oeste dessa linha vertical iam ser da Espanha, ou seja, a nossa esquerda do mapa ia ser tudo da Espanha, e a nossa direita ia ser de Portugal. Só que acontece que o rei Dom João II de Portugal, ele não aceita essa decisão do Papa e ameaça a Espanha de guerra caso essa bula não fosse anulada. O que ocorre é que, por meio dessa decisão, alguns historiadores já falam que isso seria indícios de que Portugal já tinha conhecimento de terra, que seria o Brasil, e por conta disso, aí Portugal acaba acreditando que ficaria apenas com água, deixando as terras que eles, digamos, teoricamente já sabiam que existiam para os espanhóis e ficando só com água. Bom, com a anulação da bula intercetera, em 1494 a gente tem Portugal e Espanha assinando o Tratado de Tordesilhas e o número de léguas sendo aumentado para 370. E a gente consegue ver esse Tratado de Tordesilhas aí no slide, ok? Bom, daí a gente dá uma olhada de como é que ficou a nova divisão revisada, que seria o Tratado de Tordesilhas, como é que fica a divisão do mundo entre Portugal e Espanha, beleza? Bom, outra resolução de conflito a posteriori seria a das Ilhas Molucas, que não se sabia muito ao certo qual o lado do tratado ela se encontrava. Só que ela já era de Portugal, porque eles já tinham chegado lá. Então, em 1529, para a resolução desse conflito, existe o Tratado de Saragoça e a compra dessas Ilhas Molucas, que seria na Indonésia, que eu até peguei no Google Maps para dar pelo menos uma ideia onde é que fica mais ou menos. E aqui seria o mapa posteriormente oficial de divisão do mundo. Bom, agora entrando em período pré-colonial, por conta dessa navegação pelo périplo africano, os portugueses, antes de chegar às Índias, né, numa missão, acabam chegando
antes de explicar direito, antes de eles executarem uma missão nas Índias, eles passam pelo Brasil e alguns historiadores e até antigamente mesmo as pessoas falavam que isso teria ocorrido por acaso ou que os portugueses passaram por calmarias, falta de ventos, as correntes marítimas o levaram até o Brasil e aí acabaram descobrindo uma parte do Novo Mundo, da América do Sul. Bom, hoje em dia acredita-se que essas teorias são inválidas por diversos fatores. O primeiro deles seria porque nesses navios que iam para as Índias, eles tinham navegadores experientes. Navegadores esses que alguns deles que tinham participado da conquista da África lentamente pelo périplo africano, como por exemplo Bartolomeu Dias, que conseguiu passar pelo Cabo das Tormentas. Bom, outro fator seria que não há relatos de calmaria no diário de bordo. E também a gente consegue analisar esse mesmo fator e outros na carta de Pero Vaz de Caminha. O primeiro fator é que ele na carta diz que não havia calmaria, que estava tudo tranquilo e natural. E apesar de ele na carta dizer que uma outra navegação se distanciou deles, mas que estava tudo tranquilo, com o clima de acordo com o comandante. Ok. Nessa mesma carta, ele diz que ele relata quando chega ao Brasil, relata ver a terra e a batizá-la a priori de Monte Pascoal, porque ele vê um monte. E posteriormente ele a batiza de Ilha de Vera Cruz, porque não se sabia porque não se sabia muito bem a extensão do seu tamanho. Daí posteriormente a gente acaba tendo o nome de Brasil por conta do pau-brasil, de acordo com os indígenas Pindorama e de acordo com os próprios portugueses Terra dos Papagaios, quando se referenciava a nós. Bom, nós somos, por assim dizer, descobertos em 22 de abril de 1500 e nesse momento até outro fator que caracteriza essa não crença do por acaso, da falta de intencionalidade em chegar aqui, seria o pedido de revisão da bula Intercetera, que foi aumentado de 100 léguas para 370, que a gente até acabou de falar. Bom, enfim, quando Portugal chega ao Brasil, imediatamente o Brasil fica ligado a um mercantilismo, uma colônia nós agora somos uma colônia de Portugal e entramos agora dentro do antigo sistema colonial de exploração. Por conta disso, e até conseguimos ver também na carta de Pero Vaz de Caminha, estamos também submetidos ao padroado, que seria o Estado português aliado à Igreja, e o nosso Estado e a nossa colônia, no caso, como também aliada a Portugal, como era uma colônia de Portugal, também estaria ligada à igreja. E também, por conta da Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica, os católicos estavam com a missão de expandir a fé católica e salvar os gentios, bem como afastar a ameaça das religiões protestantes. Bom, só que ocorre é que quando se chega ao Brasil e descobre, digamos assim, os 30 primeiros anos do Brasil, o Brasil ele não é habitável pelos portugueses, eles não chegam a explorar de forma pragmática, mais objetiva e intensa,
porque eles não encontram a priori o que mais os interessava, que seria ouro e prata. E também porque, não encontrando esses metais preciosos, eles decidiram que seria mais vantajoso direcionar a sua mão de obra e os seus recursos em setores que estavam mais rentáveis, que no caso, no momento, seria as especiarias. Isso porque Portugal estava ainda sofrendo as consequências demográficas da peste negra, então não era só falta de dinheiro para poder explorar melhor o Brasil, seria mesmo falta de mão de obra. Então, a priori, o que foi encontrado no Brasil foi o pau-brasil, que era uma forma de explorar a região sem deixá-la à mercê de outros colonizadores. Então, esse pau-brasil, ele era um estanco real. Ele era um monopólio do rei, ele era um monopólio régio, um monopólio real. E esse estanco ele poderia ser utilizado quando fosse concedido a um arrendatário, que esse arrendatário teria o direito de exploração do pau-brasil. Esse arrendatário, como era português, mas não tinha recursos por conta das consequências da peste negra, não tinha recursos nem em mão de obra, nem recursos financeiros, nem em mão de obra, utilizava o escambo, a troca de mercadorias com os indígenas, para poder ter esse material e levá-lo para Portugal. Então, essa mão de obra indígena, ela servia para a derrubada do pau-brasil e para o transporte do pau-brasil para as feitorias. Era esse o sistema econômico, a principal atividade do período pré-colonial. Bom, o que acontece é que uma colônia ela deve exportar para a sua metrópole produtos da sua terra e metais preciosos, caso haja, só que não tínhamos, matérias-primas, e em troca adquirir produtos desses manufaturados. Ocorre que, por meio do que eu acabei de falar, que seria esse sistema, esse novo sistema que nós nos encontrávamos, esse novo sistema, antigo sistema colonial, desculpa, nós tínhamos um pacto colonial com as colônias, entre Portugal e as colônias, e essas colônias elas não poderiam produzir nada que concorresse com a sua metrópole. Ou seja, dessa maneira elas estavam atadas e tinham uma enorme dependência econômica e política com a sua colônia, no caso nós seria com Portugal. E isso a gente consegue ver com o decorrer dos anos com muita frequência e muito intenso. Bom, só que acontece é que quando se chega ao Brasil, necessita conhecer a expansão, né, e até onde vai o território. E a gente consegue ver que um dos nossos nomes foi chamado de Ilha de Veracruz, porque não se conhecia o real tamanho a extensão territorial do Brasil. Então, com isso, necessitou-se ter expedições exploradoras. E, no caso, houveram duas, a de 1501 e a de 1503. A primeira, que foi com Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio, mapeia o litoral brasileiro de norte a sul. E a de 1503, com Gonçalo Coelho, ele faz a primeira entrada ao território e a primeira, digamos, exploração do pau-brasil, fazendo uma feitoria em Cabo Frio, que seria no Rio de Janeiro. Ok? Só que acontece? Inglaterra e França, posteriormente, também querem fazer as suas expansões marítimas e descobertas de novos territórios.
E por conta disso, eles acabam não aceitando o Tratado de Tordesilhas, aquele que divide a 370 léguas de Cabo Frio, de Cabo Verde, enfim, desculpa a memória. Eles acabam não aceitando o Tratado de Tordesilhas e o rei francês diz que só vai aceitar esse tratado se os reis que fizeram esse tratado, de Portugal ou da Espanha, mostrassem o testamento de Adão. Ou seja, eles acabam fazendo isso só de sacanagem, porque Adão não deixou nenhum testamento, para poder terem um pretexto para invadirem e enviarem corsários para contrabandear para o Brasil. Isso como uma forma de contestação dessas limitações, desses tratados entre Espanha e Portugal. Bom, diante disso, necessita-se de uma nova expedição, que seria a Expedição Guarda-Costas. E o principal objetivo dela seria a expulsão desses corsários, desses piratas enviados principalmente pela França. E isso ocorre em 1516 e em 1526 com as expedições guarda-costas de Cristóvão Jacques. Só que ocorre que o objetivo ele não é alcançado porque o litoral ele é muito extenso e a frota e os navios dessas expedições guarda-costas eram poucos. Então, qual seria a ideia de evitar essa pirataria? Então, Portugal, baseado nessa situação, começa a tentar ter ideias para evitar essa pirataria francesa e poder garantir o território. Porque apesar de o território brasileiro não ter ouro e prata a priori, poderia ser um potencial futuramente, mesmo que Portugal não tivesse recursos financeiros e de mão de obra para poder o colonizar. Só que acontece, na próxima aula a gente vai acabar vendo que infelizmente ou felizmente para os portugueses, esse vai ser o único recurso. Só que eles acabam fazendo isso mais por conta da necessidade do que pelo interesse. Necessidade de garantir o território e necessidade também de encontrar um novo mercado. Porque a gente vai ver posteriormente que o comércio das especiarias não estaria mais tão lucrativo como era antigamente. Bom, galera, muito obrigada. Se você gostou, deixa um like, referências na tela. O último link é de uma aula um pouco melhor explicada, como eu já falei, resumo. Aqui é um resumo, então mais para poder, como eu já até falei, pegar as coisas um pouco mais rápido, pragmaticamente. É isso, forte abraço, tchau, tchau.